Você já me ouviu dizer que a preocupação é como se sentar numa cadeira de balanço e ficar balançando, te mantém ocupado o dia todo, mas não te leva a lugar nenhum. É incrível o quanto você simplifica a vida apenas começando a olhar para o que está fazendo que não produz nenhum fruto ou está fazendo que você faz por uma razão errada. Hoje quero falar com você de um pequeno livro que eu escrevi há um bom tempo atrás, chamado 100 Maneiras de Simplificar Sua Vida. Você pode usá-lo como devocional, mas honestamente, se você se sentir frustrado, você pode abri-lo em qualquer parte e o que quer que esteja dizendo vai ajudar você. Então, anos atrás, talvez 5, 6, 7 anos, parecia que eu estava frustrada o tempo todo e a vida parecia muito complicada e, sabe, sempre oramos para que a nossa vida mude. Deus, mude isto, mude aquilo outro. Mas quando se trata disso, eu não quero ser negativa, mas a vida provavelmente não vai mudar. Se nada mais, pode ficar um pouco pior. E isto não querendo ser negativa, como eu disse, mas nós estamos vendo as condições do mundo, por exemplo. Tanto mal no mundo hoje, e isso diz respeito a muitas pessoas, mas a Bíblia diz no Salmo 37, não se preocupe com os malfeitores, pois eles logo serão podados como a grama, confie no Senhor e faça o bem, e você herdará a terra. Não devemos nos preocupar com eles, mas continuar fazendo o que nós devemos fazer. E algo bom de se lembrar é que enquanto você estiver fazendo o que deveria fazer, Deus sempre cuidará de você, não importa quão ruins as suas situações estejam no momento. E então eu vou apenas... Não é muito comum eu usar esses livros, eu só vou fazer algumas declarações sobre a simplicidade abrindo em algumas partes e daremos uma olhada nelas e você pode receber 8 ou 9 mini ensinos diferentes antes de sair daqui. Então, em 2 Coríntios 1:12, Paulo disse, nós nos comportamos no mundo com simplicidade. Acho interessante esta afirmação. Nós nos comportamos no mundo com simplicidade. Sabe, há anos atrás eu era complicada por dentro por causa da forma como eu tinha sido criada. E quando você é complicado, você vai complicar tudo que você faz. É como se nada pudesse ser simples. Eu já contei isso antes, mas eu ainda me lembro de quando convidávamos, digamos, 3 casais para ir à nossa casa no domingo, depois do culto. Por que vocês não vêm no próximo domingo depois do culto? E a gente faz um cachorro quente, assar uma carne de porco e jogar alguns jogos, apenas termos comunhão. Isto parecia ótimo, isto era simples, aquilo não demandaria muita coisa, mas eu transformava aquele domingo em um pesadelo. Porque a casa tinha que ser toda limpa e cachorro quente já não era bom, eu tinha que comprar carnes que eu não podia pagar. Queria que Dave aparasse a grama só para ter a certeza que tudo estava ok lá fora. Sabe, eu não percebi isso na época, mas a razão pela qual eu fazia isso era porque eu queria impressionar as pessoas. Porque eu não estava segura de quem eu era para fazer algo simples. Então, quando nós temos esta insegurança, nós começamos a complicar tudo o que nós fazemos. E eu acho que parte do motivo pelo qual achamos difícil desfrutar as coisas hoje é porque nós deixamos tudo extremamente complicado. Os americanos são as pessoas mais ocupadas da face da Terra. Eu acho que nós nem sabemos. Quero dizer, realmente acho que nós nem sabemos como a vida deveria ser, sabe? Nós apenas glorificamos o trabalho. E tudo é o trabalho, e medimos o nosso valor pelo trabalho. E, como eu disse, eu não acho que a vida vai mudar. Nós é que temos que mudar. E algo me aconteceu nesta semana que eu estava tentando resolver. Alguém me pediu para ministrar no noivado, sabe? Falar sobre compromisso. E era bem longe. E eu estava tentando descobrir como eu iria, como tudo funcionaria. E logo começou a ficar tudo complicado. Eu disse, quer saber, eu não trabalho mais com complicação. Eu acho que pode ser seguro dizer que se começar a ficar muito complicado, então provavelmente não é de Deus. Se começar a ficar complicado, provavelmente não é de Deus. Porque é difícil estar no meio de muita complicação e ainda conseguir manter a alegria, manter a sua paz. E o primeiro assunto deste livro é, faça uma coisa de cada vez. É incrível, nós pensamos, nossa, se você for multitarefas, isto faz você mais valioso do que outra pessoa. Mas a Bíblia diz para se entregar ao que você está fazendo e para manter os olhos em Jesus. É lógico que quanto mais força você tiver, quanto mais graça, talento ou dom você tiver, quanto mais você divide isto, menos você pode doar a cada coisa. Eu sempre fui o tipo de pessoa, eu estou um passo à frente na minha mente de onde o meu corpo está. Eu sou uma pessoa com propósitos, sempre planejo a próxima coisa. E um dia minha filha me disse, mãe, por favor, você pode esperar até eu estacionar para você sair do carro?
A 6 quilômetros de casa eu já ia chaves na mão e já com a minha mão na maçaneta, pronta para sair do carro. E sabe, eu já tive várias boas mudanças, mas isto é apenas parte de quem sou. Sempre fui, eu tive uma vida ocupada e então isto é algo que eu tenho que realmente fazer de propósito. Todos digam de propósito. Quantos concordam e sentem que a sua vida poderia ser mais calma? Bem, quer saber, isso não vai acontecer por si. O Senhor me disse, se você não gosta da sua agenda, mude, é você quem a faz. É incrível o quanto você simplifica a vida apenas começando a olhar para o que está fazendo, que não produz nenhum fruto, ou está fazendo que você faz por uma razão errada. Quantas coisas fazemos só porque as pessoas querem que nós as façamos? E não é errado fazer coisas para as pessoas só porque elas querem que façamos, mas se isto vai complicar a sua vida e você sente em seu coração que não deveria fazer aquilo, o que poderia ser simples se torna muito complicado. Nós somos as pessoas mais ocupadas do mundo. Quando fazemos uma coisa sem realmente focar nossas mentes naquilo, imediatamente diminuímos a nossa força para fazer o nosso trabalho e fazê-lo bem. Nossos níveis de atenção já não são os mesmos, são pequenos, tornando necessário um esforço maior. Sabe, realmente, pensar muito à frente não é nada além de ansiedade. Tem coisas que são apenas hábitos, assim como eu querer sair do carro, ainda estou trabalhando com a paciência, depois de tantos anos. Faz parte do meu tipo de personalidade, queremos que seja feito agora. Então, tenho que ter um propósito de ser paciente. E olha como eu tenho sido testado ultimamente. É incrível quantos compromissos eu tive ultimamente que não estavam prontos quando eu cheguei lá. E isto me frustra quando marco uma consulta e chego lá e tenho que esperar 15, 20 minutos. Por que marcar uma consulta se eles vão cuidar de uma outra pessoa quando você chegar lá? Quando você ora por paciência, sabe o que você ganha, não sabe? Problemas. Isto é, porque a paciência é um fruto do Espírito que só cresce com a tribulação, é o que o grego diz. Não é incrível? A paciência é um fruto do Espírito que só cresce com a tribulação. Você não obtém de outra forma, a não ser praticando. E assim, Filipenses 4:6, eu amo, não fiquem ansiosos por nada, mas em todas as coisas com oração e súplica e com ação de graça, faça os seus pedidos conhecidos diante de Deus, e a paz que excede todo o entendimento guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. Agora, às vezes é desafiador não se preocupar com alguma coisa, mas temos que entender que Deus é mais inteligente do que nós. E você faz o que você pode fazer, mas se isso não está funcionando e você não sabe mais o que fazer, então esta é a hora de lançar o seu cuidado em Deus e orar em vez de fazer. Então faça uma coisa de cada vez. Isto simplificará a sua vida. Agora, a próxima dessas pequenas devocionais é chamada Seja Satisfeito e Grato com aquilo que você tem. Sabe, cristãos ou não, provavelmente eu diria que há mais pessoas descontentes do que pessoas contentes. Nós sempre pensamos, quando eu conseguir isso, enquanto eu não tiver aquilo, quando eu ganhar mais dinheiro, esse meu trabalho, a minha casa é muito pequena. E honestamente o descontentamento vem de dentro de nós e muitas vezes isso é porque estamos descontentes com nós mesmos. E essa é uma das ferramentas favoritas de Satanás. Ele quer fazer você se sentir mal consigo mesmo, porque enquanto se sentir mal consigo mesmo, você nunca vai gostar de nada que você fizer. Eu sempre falo com as pessoas, se você não gostar de si, pode esquecer de se dar bem com outras pessoas, porque você só pode dar aquilo que você tem. Então, quanto mais você gosta de si, eu estou falando em Cristo, eu não gosto de tudo o que eu faço, mas temos que saber a diferença do nosso quem e do nosso fazer. Quem somos em Cristo é diferente do que fazemos, porque todos vocês querem um bom relacionamento com Jesus. Alguns de vocês viajaram para estar aqui conosco, então você é muito sério e você quer ir mais fundo em Deus. E Ele vê isso e porque Ele vê o seu coração, Ele já conta isto como feito em Cristo. Então precisamos aprender a nos ver como Deus nos vê. Seja satisfeito com o que você tem. Toda a riqueza em nossa cultura ocidental criou uma epidemia, sabe, de cobiçar o que todo mundo tem. As pessoas anseiam cada vez mais, no entanto, elas nem sequer desfrutam do que elas possuem. Agora, antes da sessão de hoje e de amanhã acabarem, você me ouvirá falar muito sobre gratidão e ações de graças, porque eu estou muito convencida de que grande parte da nossa infelicidade vem
de olhar para o que nós não temos, em vez de olhar para o que nós somos tão abençoados. Tão abençoados! Meu Deus, tão abençoados! E ainda assim sempre encontramos alguma razão para sermos infelizes. E Paulo disse que ele aprendeu a ser contente. Em Filipenses 4:11, eu gosto disso, ele aprendeu a ser contente. Então, ao longo do caminho, ele deve ter descoberto que esta coisa de ser infeliz o tempo todo não funcionava. E a única maneira de você se contentar é olhando para o que você tem. Quanto mais gratos formos, mais felizes seremos. E orações de ações de graças devem ser algo que nós respiramos durante todo o dia. Toda vez que aparecer algo difícil, graças a Deus, você vai me ajudar a passar por isso. Toda vez que aproximamos de algo que precisamos de ajuda, Deus, te agradeço porque você vai me ajudar nisso. Isto nos ajuda a permanecer conectados ao Senhor o dia todo. Seja satisfeito com o que você tem. E sabe, mantenha Deus em primeiro lugar. O Senhor me disse há muito tempo, se você me colocar em primeiro em tudo que fizer, te colocarei em primeiro em tudo que faço. Deus cuidará de você se colocá-lo em primeiro. A primeira coisa que temos que falar, se vamos falar de manter Deus em primeiro, é do nosso tempo. E se você é uma pessoa matinal ou não, quero recomendar que você separe algum tempo todas as manhãs e gaste com Deus. Talvez a sua vida não seja como a minha, eu consigo organizar minha agenda e se eu quiser passar 2 horas com o Senhor pela manhã, eu posso. Talvez você não possa, mas poderia 5 minutos, ou talvez 10. Bem, eu tenho uma casa cheia de crianças, é uma loucura aqui em casa. Você poderia se trancar no banheiro por 3 ou 4 minutos e apenas... Pode ser algo tão simples como dizer: Senhor, eu preciso de você. Agradeço por estar comigo o tempo todo. Eu preciso de sua ajuda hoje. Acho que socorro é uma das melhores orações que podemos fazer. Coloque Deus em primeiro lugar nas finanças. Isto não significa apenas dizimar e ofertar, mas também estar disposto a comprar bons livros e ensinamentos que vão te ajudar a crescer como um cristão. Precisamos investir na nossa caminhada com Deus. Você sabe quanto de investimento uma pessoa fez antes que pudesse colocar um doutor antes do seu nome? Você não pode esperar ser bom em algo se não dedicar tempo, certo? E assim, ir à igreja por 1 hora no domingo de manhã, isto não é suficiente. Isto não te manterá forte, que quer que consiga naquela hora no domingo de manhã, vai custar ao mundo cerca de meio-dia para sugar tudo de você. E você precisa de mais. E você diz, eu não consigo fazer nada de manhã, ok, então que tal dedicar a sua hora de almoço, ou meia hora do seu almoço, a Deus, indo passar tempo com Ele? Em vez de se assentar na mesa e fofocar sobre como você está infeliz, no trabalho, com todo mundo que trabalha lá, coisas assim. Meu marido passou anos pegando o seu horário de almoço. Ele comia e saía, andava pela vizinhança e orava. Isto foi há muito tempo, quando ele entendeu que ele não ficaria no ramo da engenharia por muito tempo, sabe? Ele já havia... Quero dizer, ele já estava ensinando, mas ainda não tínhamos começado o nosso ministério, mas ele sabia que seria cerca de 7 anos e ele sairia de lá e ficaria em tempo integral no ministério. Se você dedicar Deus tempo e falar com Ele te mostrará coisas, mas isto leva tempo. Tempo com Deus, mantendo Deus em primeiro nas suas conversas, mantendo-o em primeiro no seu entretenimento, mantendo-o em primeiro na escolha dos seus amigos. Vamos viver de tal forma agindo como se realmente nos importássemos com o que Deus pensa sobre tudo o que fazemos. Esteja preparado, mas não se preocupe com amanhã. Um dia de cada vez. Senhor, o pão nosso, dai-nos hoje. Um dia de cada vez. Porque Jesus disse, eu sou. Onde Ele está agora, neste exato momento, Ele está aqui com cada um de nós. E bem aí com cada um de vocês, não importa onde estejam, nos vendo pelo computador ou pela TV, Deus está com cada um de nós. Bem, nós pensamos que seria a coisa mais incrível do mundo estar com Jesus quando Ele esteve aqui, em seu corpo carnal, mas Ele disse que é melhor se eu for embora, porque eu enviarei o Espírito Santo. E a razão disso é porque, como Jesus estava em um corpo como o nosso, Ele não poderia estar em todos os lugares, mas como o Espírito Santo veio, Ele pode estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, com todas as pessoas. E isso é uma boa notícia. Não se preocupe com amanhã e você diz, mas eu tenho tantas coisas acontecendo, eu simplesmente não sei o que vai acontecer. Bem,
Sei que isso é desafiador, levei tempo para superar esta coisa da preocupação, porque eu sou uma pessoa que quer consertar tudo. Mas isso não traz nada de bom. Você já me ouviu dizer que a preocupação é como se sentar numa cadeira de balanço e ficar balançando, te mantém ocupado o dia todo, mas não te leva a lugar nenhum. Uma outra muito boa para simplificar sua vida. Aprenda a dizer não e não se sinta culpado por isso. Olha, muita gente deve ter problemas com isso. Recebi vários sorrisos, risadas e acenos de cabeça. Sabe por quê? Porque não queremos ser rejeitados. Ninguém quer ser rejeitado, queremos ser aceitos. E a verdade é que quando uma pessoa te pede para fazer algo, ela nunca quer ouvir um, ela sempre quer ouvir um. Mas se você fica tentado a fazer o que todo mundo quer que você faça, você acabará não tendo vida própria. E essa é uma das razões pelas quais somos tão ocupados. Sabe, até mesmo como na criação de filhos hoje, não estou tentando dizer a ninguém como ser pais dos seus filhos, mas, sabe, eles não precisam estar em 10 atividades diferentes, onde você tem que ficar sendo o motorista deles, passando sua vida inteira pegando-os de um lugar para o outro e... Especialmente se você tem vários filhos, e muitos pais fazem a escolha de deixar seus filhos fazerem atividades, mas não é errado dizer aos seus filhos que eles não podem fazer tudo o que eles querem. De fato, acho que uma das razões pelas quais nós temos problemas na nossa sociedade é que, em vez de sermos pais, tentamos ser amigos dos filhos, porque queremos que gostem de nós e achem que somos os melhores, mas eles podem realmente... Você ou eles podem não gostar de como isto pode acabar. Então precisamos aprender a dizer não para as pessoas e a chave é simplesmente isso. Nem queremos agradar as pessoas. Mas se temos que desagradar a Deus para agradá-las, então isto nos faz cruzar a linha. Devemos nos sacrificar pelos outros. Eu não estou dizendo para fazer o que você quiser o tempo todo e não se importar com o que os outros pensam, mas sugiro que você tenha certeza de não estar desobedecendo a Deus. E sabe, qualquer um que seja um verdadeiro amigo, qualquer um que realmente ama você, irá preferir que você diga não a ele se for isso que Deus quer que você faça, em vez de se sentir pressionado a dizer sim. E qualquer um que deixe de ser seu amigo, porque você não fez o que ele queria, então esse realmente não era um amigo. Amém? Outra muito boa, seja você mesmo. Há tanta pressão no mundo para ser como e se parecer com os outros. E se ser magro está na moda, então todo mundo tem que ser magro. E de repente falou com você, não pode se usar essas duas cores juntas, então de repente a gente não usa aquelas duas cores juntas. Eu sempre ouvi dizer que azul marinho não ficava bem com preto, agora é o máximo, então sabe, realmente, eles mandam a nossa vida. Eles dizem que, eles disseram que, bem, eles falaram que. E um dia eu comecei a pensar, quem são eles? Ninguém sabe quem eles são. E aqui estamos deixando-os mandar em nossas vidas. É incrível como... Valorize e agrega valor ao que você diz. Se você diz, eles dizem. O Dave faz isso comigo sempre. Bem, eles dizem que você deveria fazer o que... seja lá o que for. E eu pergunto, quem são eles? De onde você ouviu esta? Todos nós passamos por momentos em nossas vidas onde nós nos comparamos e competimos e achamos que temos que ser como uma outra pessoa. E sabe, a outra pessoa pode ser um exemplo para você. Não estou dizendo que é errado imitar o que uma outra pessoa está fazendo. Isto é o que significa ser discípulo. Significa disciplinar a si mesmo, a seguir alguém que você sente que está indo na direção certa. Mas não importa o que você faça, você pode dar 10 pessoas exatamente o mesmo trabalho e haverá algumas diferenças na maneira como cada uma delas faz esse trabalho. Deus não quer que sejamos clones uns dos outros. Ele quer que tenhamos o nosso carimbo individual no que fazemos. E você tem que lutar. Tem que ser determinado a ser você mesmo. Porque todo mundo quer algo diferente de você. E você tem que decidir pelo que Deus quer de você. Agora, não gostaria de fechar esta sessão sem falar sobre isso. Se você quer descomplicar sua vida, tire a sua mente de si mesmo. Deus quer cuidar de você. Se você cuidar dos negócios dele, ele vai cuidar dos seus. É por isso que eu amo o que diz o Salmo 37. Não se preocupe com os malfeitores. Deus cuidará disso. Confie em mim e continue fazendo bem. Então, em vez de tentar não ser egoísta, quero sugerir que você se concentre mais em andar. Acho que muitas vezes somos negativos, sabe? Como ele diz em Gálatas 5, ande no Espírito e você não satisfará os desejos da carne. Não diz para você se esforçar para não
satisfazer os desejos da carne para que possa andar no Espírito. E é o que fazemos. E é assim. Eu li isso uma vez no outro dia. Você perguntar a 9 entre 10 cristãos qual é o maior problema dos cristãos, eles dirão: há muito egoísmo. Mas ele diz que aqueles que sabem do que estão falando dirão: não há amor suficiente. Quanto mais considerarmos as outras pessoas, mais gentis seremos com elas. E, sabe, é natural querer ser egoísta. Então você tem que fazer certas coisas de propósito. Tem muito mais, mas não vou mencionar tudo, então eu vou terminar com esse aqui. Não tenha um falso senso de responsabilidade. Sabe o que é isso? Você estar cuidando dos problemas de todo mundo, mesmo quando eles não querem. Você está tentando ajudar alguém que nem sequer quer ser ajudado. Eu tive uma experiência com meu irmão há vários anos atrás. Ele tinha problemas com álcool e drogas e tudo começou quando ele esteve na guerra no Vietnã e seu sargento deu droga a ele e a outros soldados porque estavam na selva no Vietnã. E ele sempre teve dificuldades com isso, ele nunca conseguiu se livrar daquilo, então nós o trouxemos para viver em nossa casa e ele viveu conosco cerca de uns 3 anos e ficamos envolvidos com ele no dia a dia por uns 4 anos. Ele fazia tudo bem desde que alguém ficasse dizendo: é hora de se levantar, é hora de trabalhar, vamos ler a Bíblia, sabe? Faça isso, não faça aquilo. Mas assim que ele saiu por conta própria, novamente ele voltou a ser como ele era. E às vezes queremos consertar as pessoas mais do que elas querem ser consertadas. E se elas não vão participar de sua própria cura, então você não pode fazer isso por sua conta. Então isso te dá uma simples e pequena amostra de todas as diferentes maneiras de perdoar as pessoas. Isso é simples. Ficar com raiva e cheio de amargura, isso é complicado. Isto é o que nos torna miseráveis? É difícil perdoar, é muito mais difícil não perdoar.